Inclusive, a nossa produção separou uma série de trechos das falas dos vários advogados que expuseram as suas defesas. A terceira sessão do julgamento contra Jair Bolsonaro e outros 7 réus dessa suposta tentativa de golpe, segundo dia, na verdade, foi marcado pelos questionamentos das defesas sobre a atuação de Alexandre de Moraes nesse processo. O advogado do general Augusto Heleno, Matheus Milanês, ele confrontou o ministro relator e sugeriu que o magistrado tenha assumido um papel de investigador e não seria imparcial no julgamento. A gente separou justamente esse trecho, acompanhe. Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é um imparcial, o juiz é um afastado da causa, porque o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha. Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser irrelevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Ao Ministério Público. Juiz inquisidor, esse é o questionamento. Na apresentação, na fala do advogado de Augusto Heleno, muitos questionamentos em relação à maneira como o ministro relator Alexandre de Moraes se posicionou durante esse processo. Chamar os nossos comentaristas, o Roberto Mota está ao vivo no Rio de Janeiro, acompanhou o segundo dia de julgamento, as defesas feitas pelos advogados de alguns dos réus e, em destaque, o advogado de Augusto Heleno. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. O que é preciso trazer e considerar em relação às críticas que foram feitas pelo advogado de Augusto Heleno, Mota? O advogado do general Heleno levantou um ponto grave, que muitos juristas de renome já levantaram e que nós mencionamos aqui ontem. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Esse ponto diz respeito à violação da separação de funções no sistema acusatório. No sistema acusatório em vigor no Brasil, há uma clara separação entre a função persecutória, que é a função de investigar para depois acusar, e de acusar para obter uma condenação. Essa função é separada da função jurisdicional, que é a função de julgar. A função persecutória é da polícia e do MP. A função jurisdicional é do judiciário, dos magistrados. Segundo o advogado do general Heleno, entre outras coisas, por exemplo, o ministro relator teria feito 302 perguntas em um depoimento, enquanto a Procuradoria-Geral da República teria feito 59. O ministro relator também teria perguntado a uma testemunha sobre uma postagem em rede social, postagem essa que não constava dos autos. Segundo o advogado do general Heleno, isso demonstra a postura ativa do ministro em investigar testemunhas. E, diante disso, o advogado pergunta qual é o papel do juiz julgador ou é juiz inquisidor. A quem compete o ônus da prova? O próprio advogado responde: ao Ministério Público. Pois é importante lembrar que depois dessa intervenção que nós trouxemos, o advogado milanês continuou questionando a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar. E aqui eu trago uma citação bem curiosa, em que fala que é de ferrajolha a lição de que no sistema acusatório, diante da rígida separação de papéis entre sujeitos processuais, que esse é o ponto característico, não é possível que o juiz assuma a iniciativa da prova, do mesmo modo que o acusador não pode exercer a função de julgar. E aqui eu trago ainda uma outra lição do professor Auli Lopes Júnior, em que ele fala: é da essência do sistema acusatório a aglutinação de funções na mão do juiz. Não existe imparcialidade, pois uma mesma pessoa busca a prova e decide a partir da prova que ele mesmo produziu. E eu trago uma citação aqui do próprio ministro Luiz Fux, na ADI 6298, onde ele traz um curioso pensamento. A legítima vedação, a substituição da atuação probatória do órgão acusador significa que o juiz não pode, em hipótese alguma, tornar-se protagonista do processo. Aí, as observações, as críticas e apontamentos feitos pelo advogado do general Augusto Heleno. Chama o Luiz Felipe Dávila, está ao vivo com a gente, acompanhou
naturalmente, as defesas feitas pelos advogados dos réus. Dávila, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O que é preciso destacar nesse giro inicial de análises em relação ao posicionamento do advogado do general Augusto Heleno? Dávila. Boa noite, Caniato. Boa noite, Mota, Beraldo e a nossa querida audiência. O advogado Matheus Milanês, ele toca no ponto que nós insistimos quase todos os dias nos Pingos nos Is. A impessoalidade inexistente neste processo, ou seja, o relator do processo faz o papel de julgador, investigador e vítima, algo que inexiste no Estado democrático de direito, no devido processo legal. A impessoalidade, a distância do juiz do envolvimento com a causa é fundamental para se fazer justiça. E isto não ocorreu neste inquérito, principalmente porque Alexandre de Moraes é, sim, uma pessoa que ocupou esses 3 papéis. E a defesa usou critérios muito objetivos para mostrar como foi esta ingerência pessoal de maneira tão incisiva. E mostra outra coisa, parece que o nosso juiz Alexandre de Moraes esqueceu que ele foi promotor no passado na Justiça em São Paulo, mas agora ele é juiz do Supremo. Mas ele parece que atuou muitas vezes nesse papel de investigador como se ele ainda fosse promotor e não juiz da Suprema Corte, que precisa ter essa distância em relação às pessoas julgadas e aos fatos para poder julgar à luz da Constituição. Portanto, a defesa de Milanês, do general Augusto Heleno, ela foi muito incisiva nesta ausência de impessoalidade do processo. E quando há impessoalidade, se questiona se esse processo é, na verdade, legal ou não, porque ele fere uma cláusula básica da defesa, do direito à ampla defesa. Este foi o grande questionamento do advogado Milanês nesta abertura dos inquéritos, das defesas hoje, nos inquéritos, e justamente na defesa do general Augusto Heleno. É um dos pontos altos no dia de hoje, desse segundo dia de julgamento. Chamar o Cristiano Beraldo, está a postos, conectado ao vivo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Advogados de 4 réus fizeram as sustentações. O dia de hoje foi aberto justamente com as defesas feitas pelo advogado de Augusto Heleno. Questionou o fato do ministro Moraes ter investigado testemunhas. Em dado momento, durante as oitivas, ele chega a questionar um post feito por uma testemunha. Ou seja, o ministro foi à rede social investigar o que teria postado aquela pessoa. Em outro momento, chama o juiz de inquisidor, que ele faz a comparação. Quantas perguntas foram feitas pelo ministro relator e pelo procurador-geral da República, a figura que ofereceu a denúncia, a acusação. E, além disso, a avaliação geral é que o advogado de Augusto Heleno, ele rompe um clima amistoso, né, que nós observamos no dia de ontem. E esse é considerado o ponto alto, inclusive, do segundo dia de julgamento. Suas avaliações, Beraldo? Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota. Boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Olha, o que se assistiu hoje no Supremo Tribunal Federal chega a beirar o absurdo neste novo Brasil, esse Brasil em que, por mais que as autoridades extrapolem os limites do poder que lhes foi conferido pela Constituição brasileira, todos ficam quietinhos, todos vão ali se comportando como vacas no presépio. Mas hoje tivemos essa atitude que, para o Brasil de hoje, devemos chamar de corajosa, apesar de ser simplesmente o exercício daquilo que se espera de um advogado em defesa do seu cliente. Doutor Milanês expondo a realidade dos fatos. Afinal de contas, tudo aquilo que dissemos aqui nos últimos tempos em relação a esse julgamento foi sintetizado ali de uma forma bastante objetiva, bastante clara, e sim, provavelmente para a surpresa de vossas excelências, tão acostumadas com os sorrisos, os elogios
e os tapinhas nas costas. Mas a realidade é que a população brasileira, e eu não estou citando aqui o general Augusto Heleno, eu não estou citando aqui se é culpado ou se é inocente, se houve ou não houve aquilo que ele está sendo acusado de ter feito. O que eu estou dizendo aqui é que a população brasileira, como um todo, está assistindo a essa bola de neve autoritária que está vindo da Praça dos Três Poderes sem ser contida. Portanto, nós não podemos mais simplesmente assistir ao noticiário, assistir aos participantes dessas cenas e desses eventos e vê-los agindo como se tivesse tudo bem. Aliás, é o papel de qualquer pessoa que tenha compromisso com o público, qualquer pessoa que tenha compromisso com a sua honra, a sua moral, no caso dos advogados, e compromisso com os brasileiros em geral, no caso daqueles que exerciam função pública, mostrar e ficarem firmes exatamente batendo na tecla que mais dói naqueles que estão ali sendo protagonistas deste espetáculo. É preciso ficar claro que está sendo atropelado tudo que o brasileiro foi levado a acreditar que seria a justiça. E eu não admito, acho um horror, acho péssimo, inaceitável, vergonhoso, alguém que senta diante de um ministro que claramente está ultrapassando os limites dos seus poderes, que está, sim, sendo tanto ali uma vítima do crime que está sendo julgado, como o próprio julgador. E essa pessoa se comporta com risadas, com piadinha. Não há piadinha diante do absurdo e do autoritarismo. Diante de uma postura inadequada e não em linha com a Constituição brasileira, é preciso ser firme, é preciso se manter corajoso, é preciso passar a cada momento o recado certo para que a população entenda o que está ali acontecendo. Portanto, estou aqui, os meus... Não sei nem se é o caso de dar parabéns, porque, na verdade, ele fez um juramento para assim agir. Então, mais do que parabéns, eu faço aqui o reconhecimento de que a atitude adotada pelo advogado do general Augusto Heleno, doutor Milanês, é a atitude que esperávamos ver de todos aqueles que têm compromisso com a lei e com a verdade. Tudo o que você precisa saber sobre o segundo dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus que são acusados de supostamente articularem um golpe. Mota, ainda tratando do posicionamento e dos levantamentos feitos pelo advogado do general Augusto Heleno, ele faz menção que o ministro relator Moraes, para uma testemunha ao longo do processo, fez 302 perguntas contra 59 do Procurador-Geral da República. E aí eu vou abrir aspas para o advogado milanês, doutor Milanês, que faz a seguinte ponderação muito pertinente. Somente perguntar a mais não quer dizer que houve violação. O juiz também pode produzir provas, mas aqui temos um fato curioso. Uma das testemunhas foi indagada pelo ministro relator a respeito de uma publicação na rede social que não constava nos autos. Ou seja, o ministro passou a investigar as testemunhas. Fecho aspas. Esse foi o trecho que o advogado faz menção a esse posicionamento do ministro relator. Mota, muitos analistas acabaram concedendo entrevistas a veículos de comunicação ou publicaram artigos ou posicionamentos nas redes sociais dizendo quais seriam os caminhos possíveis a partir de erros identificados na atuação, por exemplo, do ministro relator. A gente nem precisa se ater a questões muito técnicas, mas você entende, pelo que você tem visto, que isso pode ter uma consequência, inclusive, no processo? Isso poderia anular, talvez, o processo? Ou um questionamento, inclusive, dos próprios ministros ou do presidente da corte ou da turma em relação a eventuais erros cometidos pela relatoria? Eu
Não sou jurista, Caniato, então a única coisa que eu tenho como base para responder a sua pergunta é o passado recente do Brasil. Olhando o passado recente do Brasil, a pergunta é, sim, claro, por muito menos processos foram anulados, provas foram anuladas, réus foram soltos. Eu comentei ontem aqui, é um fato absolutamente inexplicável para o cidadão comum, para o trabalhador que acorda todo dia às 6 horas da manhã para trabalhar, volta às 8 horas da noite, todo fim de mês está no desespero para pagar suas contas. Não há como explicar que um político aqui do Rio de Janeiro foi condenado a mais de 400 anos de prisão e, uma por uma, essas acusações foram jogadas não se sabe onde. E ele está aí livre, leve e solto. Não há como explicar isso. Agora, eu achei curioso que o advogado do general Heleno tenha citado Ferrajoli. Ele leu uma citação ali, e, salvo engano, é de Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli é um jurista italiano, é um dos cardeais do garantismo penal. Garantismo penal é a preocupação máxima com os direitos do réu. E essa citação é curiosa, porque o garantismo penal, eu acompanho a cena da segurança pública há mais ou menos 10 anos no Brasil. E eu aprendi que garantismo penal é praticamente uma doutrina obrigatória no direito brasileiro. O garantismo penal ele faz par com a ideia do criminoso vítima da sociedade. Então, é com base nesse garantismo penal em uma coisa chamada criminologia crítica, que é a aplicação do marxismo à criminologia. Então, com o garantismo penal e a criminologia crítica, se criou no Brasil o fabuloso slogan "prender não adianta porque prender não ressocializa". Façam uma busca na internet por essa frase, prender não adianta porque prender não ressocializa. Essa frase já foi dita por praticamente todas as autoridades do nosso país, do sistema de justiça criminal. É um chavão. Está na boca de 99% dos políticos de esquerda. Por isso, nenhum criminoso no Brasil fica preso muito tempo, exceto, e essa é a exceção importante, exceto quando o crime é ter uma opinião discordante da opinião do Estado. Nesse caso, se esquece o garantismo penal, se esquece a criminologia crítica. No caso do crime de opinião, no caso de sequestro, estupro, tráfico de drogas, formação de quadrilha, nada isso aí tudo não tem problema. Usar fuzil, dominar áreas, como o narcotráfico faz com milhares de áreas brasileiros, não tem problema nenhum. Mas no caso de crime de opinião, aquela frase, prender não adianta, porque prender não ressocializa, esquece aquilo, joga no lixo, esqueça a ressocialização. No caso de crime de opinião, vale prender senhoras de idade, cabeleireiras e qualquer dissidente, uma palavra que saiu de moda. Eu jamais imaginei que no meu tempo de vida eu fosse usar essa palavra, mas está aí. Qualquer dissidente merece ficar décadas na prisão. Não tem ressocialização, coisa nenhuma. Esse é o Brasil de 2025. Você, Dávila, doutor Milanês, o advogado do general Augusto Heleno, jogando luz sobre procedimentos inusitados, talvez ilegais, do ministro relator. Dá para a gente esperar alguma consequência a partir disso? Possivelmente a primeira turma fará algum tipo de análise e avaliação? Ou você acha que não, porque deram total respaldo ao ministro relator? Caniato, nós temos que olhar duas coisas. Primeiro, os fatos. Os fatos é que 95% das decisões do ministro Alexandre de Moraes na primeira turma são endossados pelo restante da turma. Então, com uma estatística dessa, é muito pouco provável que haverá alguma reversão em seguir o relator, a não ser o voto do ministro Luiz Fux, que já mostrou que talvez seja o único que tenha coragem para enfrentar e apresentar uma visão contraditória ao relator. O resto, 95%, vota de acordo com o relator. Então,
Não vejo como isso pode mudar na primeira turma. Mas o importante é que o advogado Dr. Milanês, ele toca não só nesse primeiro ponto que já debatemos aqui, que é a ausência de impessoalidade do juiz, no caso, por ter este triplo papel de julgador, investigador e vítima, mas ele toca em outros pontos que, na verdade, quem melhor resumiu foi o advogado e professor de Direito Constitucional, que diz o seguinte: quais pontos do direito vêm sendo violados? Esta é a visão de André Marcília, professor de Direito Constitucional. Violação à privacidade, abuso de autoridade, constrangimento ilegal, pesca probatória, desvio de finalidade. Tudo isso deveria, por si, se nós estivéssemos num país sério, que cumprisse a Constituição, a lei, as regras do devido processo legal, tudo isso seria elemento suficiente para anular o caso, ou pelo menos para parar o julgamento do caso, porque viola princípios sagrados do Estado Democrático de Direito. Então, o fato é, se tirarmos, como gosta sempre de lembrar o nosso amigo Beraldo aqui, o nome da pessoa do processo e olhar para os fatos são esses, foram totalmente violados. Se for violados, o julgamento está bichado. Se está bichado, não pode ser levado em consideração. Então, este é o ponto fundamental, é o olhar crítico de constitucionalistas olhando para os fatos, tirando a paixão da política, a preferência por ideologia, e olhando unicamente os fatos. E o que o advogado Milanês fez, de uma maneira muito contundente e muito didática, né, Caniato? Foi ponto a ponto, citando números, provas, para ilustrar essas violações básicas do devido processo legal.